A paz do Senhor aos alunos da ICNV Cristo e a todos que porventura chegaram nesse vídeo. Que Deus vos abençoe ricamente. Estou aqui para dar continuidade à aula sobre a presciência de Deus. Baseado num livro sobre os atributos de Deus de A.W. Pink, estamos tentando passar para os alunos o decreto de Deus segundo a visão reformada. E o tema, como eu já disse no início, é presciência. Este vídeo ele está sendo gravado também para o meu canal que se chama Vendo Não Vejam e Ouvindo Não Ouçam, tá bom? Então você que está nos acompanhando e gostou do estudo e quer receber mais vídeos, toda semana eu vou estar colocando um estudo ou um testemunho aí para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da tua vida, tá bom? Então se você gostar, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para você receber, toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe lá um aviso que o vídeo novo chegou. Então nos ajude aí, certo? A abençoar outras pessoas. Então, logo após a vinheta, estaremos então falando sobre a presciência de Deus. Olá, estamos de volta. Queridos, esse assunto, a presciência de Deus, é um assunto polêmico, como os demais, como outros assuntos que contém na Bíblia. Como disse na aula introdutória o nosso professor Alisson Pontes, ele bem enfatizou que o autor do livro fala que outros temas como a deidade de Cristo, a crucificação de Cristo, a Trindade, são temas polêmicos, mas que a igreja ela não pode de maneira nenhuma se calar. Ela não pode de maneira nenhuma esconder o estudo, a expressão desses temas, porque são temas referentes muitas vezes à nossa crença, são temas que vai mexer com o caráter do nosso Deus. Então não tem como fugir desses temas, não tem como, e a presciência é mais um desses temas, tá bom? Mas antes de conhecer a presciência segundo a visão reformada, você tem que entender alguns pontos importantes para então a gente conseguir passar aquilo que realmente está na palavra de Deus. A primeira coisa que nós, como cristãos, temos que saber é que todos somos pecadores perante Deus. E se somos pecadores, somos incapazes de ir até Deus por nossa própria conta, por nosso próprio esforço. Nós não podemos decidir por Deus porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se você não entender essa base, se você não tiver essa coluna, vai ser difícil entender a presciência segundo a visão reformada. Então, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, toda a raça humana, ela está encerrada debaixo do pecado. Adão, ele pecou, e com um pecado de Adão contaminou toda a raça humana. O homem foi contaminado pela extensão do pecado. Todas as faculdades do homem foram corrompidas pela atitude de Adão, pelo pecado de Adão. É o que a gente chama do pecado original. Uma criança,
ela já nasce em pecado. Meu caro, você observa uma criança que você nunca ensinou a criança a beliscar o seu amiguinho, a ficar com raiva do seu amiguinho, a bater no seu amiguinho, mas a criança, a sua natureza, muitas vezes a gente pega nossas crianças fazendo isso. Muitas vezes a gente pega uma criança mentindo. O pecado, a natureza pecaminosa já está em nós. Nenhum homem, por mais excelente que ele seja, ele não consegue atender ao chamado de Deus. Por quê? Porque nós somos tendenciosos ao pecado. E se somos tendenciosos ao pecado, logo estamos mortos espiritualmente. E se estamos mortos espiritualmente, não podemos de maneira nenhuma responder ao chamado de Deus por nossos esforços ou por nosso mérito. Não tem como. A não ser que Jesus venha e convença a mim e a você e nos ressuscite. É o que a Bíblia chama de um novo nascimento. É o que Jesus falou para Nicodemos. O homem precisa nascer de novo. Agora observe em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem, ele não somente pecou, o homem não somente é pecador, mas ele está destituído da glória de Deus. Ou seja, ele está colocado de lado. O homem pecador não tem como ter acesso a Deus por si mesmo. Então, se você não entender esse princípio, que nós somos pecadores, que nós, como pecadores, estamos mortos, que nós, como pecadores, não podemos agradar a Deus, porque estamos em pecado e estamos destituídos da glória de Deus. Se você não entender que a nossa tendência é pecar e pecar, eu faço um desafio a você. Deixe de pecar. Vê se você consegue deixar de pecar. Você não consegue. Sabe por quê? Porque disseram que nós temos um livre arbítrio. E nós não temos livre arbítrio nenhum. O nosso arbítrio não é livre. Nosso arbítrio, ele é pecaminoso. Nosso arbítrio, ele é dependente da nossa carne. Nós podemos decidir entre uma cor de uma roupa, entre um carro, entre isso e aquilo. É a livre agência. Mas o livre arbítrio puro que Adão teve, nós não temos. Porque em nós está... nós somos inclinados ao pecado. Logo, se somos inclinados ao pecado, nós não temos condições de decidir ao chamado de Deus. Logo, não temos livre-arbítrio. O homem não consegue decidir pelo chamado de Deus. O homem, ele não é livre porque ele é pecador. Ele não consegue deixar de pecar. Mas vamos adiantar. O homem não pode ir até Deus por conta da sua depravação. E na teologia, nós chamamos isso de inabilidade moral. O que quer dizer isso? É um termo usado pelos estudiosos da Bíblia para descrever a extensão da corrupção moral, ou seja, a depravação radical do homem. O homem, ele é depravado radicalmente. O homem é incapaz de amar, de obedecer, de agradar a Deus, porque ele é um ser depravado, corrompido pelo pecado. Então esse princípio você tem que entender. Uma outra coisa importante que você tem que entender, uma segunda coisa importante, é que perante Deus somos todos iguais. Ou seja, não há ninguém melhor que ninguém perante Deus.
todos somos pecadores, todos estamos destituídos da graça, da glória de Deus. Não há ninguém bom. O próprio Jesus vai dizer isso, que não há ninguém bom. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, perante Deus não há judeu, não há grego, não há rico ou pobre, não há etnia, não há nada. Perante Deus todos somos iguais. Aliás, Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 34, quando ele é convocado a pregar para um gentio, e lá ele vê o agir de Deus na vida dos gentios, ele dá uma declaração enfática na palavra. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Então, perante Deus somos todos iguais. É importante você saber isso para você entender a doutrina da presciência segundo a visão reformada. Vá gravando aí. A primeira coisa, nós somos depravados, corrompidos, não podemos ir até Deus, não podemos agradar a Deus. A segunda coisa, perante Deus, por sermos pecadores, não há acepção de pessoas. Todos somos iguais perante Deus. Todos somos maus, mas só há um que é bom, e este é Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, e este é Deus. O próprio Cristo, ele afirmou que só há um que é bom, e este é Deus. O próprio Jesus não se declarou bom. Ele, como homem, não se declarou bom. Por que eu tenho que saber disso? Porque nós somos pecadores, corrompidos, e não há coisa boa em nós. Como eu vou atender quando Deus me chamar por mim mesmo, se eu não tenho nada de bom? Se eu não sou bom? Se eu estou corrompido, afastado de Deus? Sou mau. Somos maus. Somos maus. Não temos como ouvir a voz de Deus porque estamos mortos. Isso é importante você saber. Sabendo desses pontos importantes, vamos adentrar propriamente dito na diferença entre a presciência segundo a visão arminianista, segundo a visão arminiana, e a presciência segundo a visão reformada. Ok? A presciência segundo a visão arminiana diz o seguinte: Deus elege pessoas segundo a sua presciência, ou seja, Deus viu no futuro quem creria nele. E de acordo com o que ele viu, ele, pois, fez a sua eleição. Então, note como é que é essa doutrina. Veja bem, Deus elegeu pessoas. Então, note que a eleição não é só algo da visão reformada ou algo da visão calvinista. A eleição também é algo da visão arminiana. Porém, Deus elege pessoas, segundo a visão arminiana, segundo a sua presciência. Ou seja, Deus vai lá no futuro, Deus faz o inquirimento do futuro para saber quem vai crer nele. E segundo quem crer nele, quem atender a sua voz, ao seu chamado, então esse passa a ser um eleito. Esse é um eleito. Agora, meus queridos, veja como é grave essa doutrina, como ela vai ferir verdades bíblicas, verdades relacionadas ao caráter de Deus. Eu vou explicar daqui a pouco como essa doutrina
ela vai ferir o caráter de Deus. Você imagine Deus, criador de todas as coisas, dominador, que decretou todas as coisas. Agora Deus tem que ir no futuro para saber quem vai crer nele. Como se o futuro, não é, acontecesse fora da sua dominação, fora do seu eixo. Como se o futuro acontecesse fora da sua soberania. Então você vê a que ponto chegamos. A ponto de Deus esperar no futuro uma decisão do homem para poder ele eleger. E aí você vai entender porque eu dei no início. Você vai entender porque eu falei que o homem, ele é corrompido moralmente, ele foi encerrado em pecado, destituído da glória de Deus, estamos mortos dos nossos pecados, não podemos agradar a Deus, não podemos atender a voz de Deus, certo? E que nós somos depravados radicalmente. Então, se somos depravados e a nossa tendência é pecar, como essa doutrina fala que eu, por mim mesmo, decidi ao chamado de Deus? Deus me elegeu porque eu ouvi Ele me chamando e disse: eu aceito a Jesus, eu quero Jesus. Se eu sou pecador, tendencioso ao pecado, como eu ia aceitar a Deus? Meus irmãos, vocês lembram, no início, quando Adão peca, Adão era puro, não sabia o que era pecado. Quando ele peca, e que Deus aparece para chamá-lo, Deus chama Adão, a primeira coisa que o pecador Adão faz é se esconder de Deus. E você acha que é diferente hoje? Sabe por que hoje o homem não vai até Deus? O homem continua se escondendo de Deus? Simples. Porque continuamos sendo pecadores. Continuamos fugindo da voz, da presença de Deus. Nós não conseguimos de maneira nenhuma fazer a vontade de Deus, a não ser que esse Deus, assim como fez com Adão, né? Converse com ele, cuide dele, como Deus fez lá uma roupa para Adão. A mesma coisa é hoje, Deus cuida da gente, mas para isso Ele tem que abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus não revelar, se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não ressuscitar o homem e tirar ele daquele lamaçal de pecado, o homem por si mesmo, ele não vai conseguir ir até Deus. Voltando a essa visão, querido, errônea, segundo a visão da eleição pela presciência de Deus, observe que quem fica no centro do comando não é Deus, mas é o homem. Deus, que é soberano, agora fica submetido à decisão do homem. Quando a Bíblia nos ensina coisas sobre Deus que nós não podemos esquecer. Primeiro, que a Bíblia ensina é que Deus faz tudo o que Ele quer, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Logo, Deus quer salvar o homem, mas vamos dizer que esse homem não queira ser salvo. Então Deus deixou de salvar aquele homem porque aquele homem não quis. Ou seja, Deus quis salvar, mas não conseguiu salvar. Deus quis executar o seu plano na vida daquele homem, mas o plano de Deus foi frustrado. Se Deus não consegue convencer um homem para ser salvo,
então é um Deus que não tem domínio sobre coisa nenhuma. Se o Deus da Bíblia, que diz que sabe o nome das estrelas, que o oceano são como gotas para ele, que ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, a Bíblia diz que nenhuma folha cai sem a sua permissão, a terra é o estrado dos seus pés. Esse Deus agora está submisso à decisão do homem, à vontade do homem. Que incoerência! Veja a que ponto essa doutrina leva o caráter de Deus. Deus agora fica dependente do homem para poder salvar. Agora veja a visão reformada, como é diferente. A visão arminiana coloca o homem como um ser decisivo do seu destino. E Deus fica esperando a decisão do homem. Deus vai lá no futuro ver quem vai crer nele para poder escolher. Ou seja, Deus fica submisso, submetido à vontade do homem. Agora veja a visão reformada. Como Deus escolhe os seus eleitos segundo a visão reformada? Deus escolhe pessoas soberanamente, de forma incondicional, isto antes da fundação do mundo. Então, Deus, antes da fundação do mundo, ele já decretou quem são as pessoas que ele escolheu para estar junto dele. Deus já elegeu pessoas desde a fundação do mundo. E não existe condição humana para ir até Deus, porque ele escolheu de forma soberana, de forma incondicional. Ou seja, o que quer dizer isso? Não tem condições. Não existe condições para que o homem chegue até Deus. Então você veja que a visão reformada, ela tira o homem do centro e coloca Deus soberanamente no seu lugar. E coloca Deus na sua soberania. E coloca Deus no seu devido lugar. A salvação, ela vem de Deus. A fé, ela vem de Deus. Não pode de maneira nenhuma vir nada de bom do homem. Como o homem então podia crer em Deus? Agora, quando Deus escolhe pessoas, o homem, ele passa a ser mais humilde, mais grato a Deus, mais submisso a Deus. Por quê? Porque ele vê que nele não tinha nada de bom, que ele não podia atender a voz de Deus, que ele é pecador, miserável, destinado ao inferno, mas Deus, de forma soberana, vai lá e toca naquele homem, abre os seus olhos, restaura aquele homem, e aí acontece o que a Bíblia chama de um novo nascimento. Aquele homem passa então a fazer a vontade de Deus e a crescer na graça até chegar no lugar esperado por todos os cristãos, que é o céu. É isso. Essa é a visão reformada. Deus escolhe pessoas de forma soberana, incondicionalmente, não há condição, é Ele que escolheu. Não viu no homem nenhuma condição para ser salvo, mas Ele escolheu alguns homens, não é? E isso antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus decretou de uma só vez todas as coisas. Nós observamos as coisas de forma sucessivas, mas essas sucessões que nós observamos já foi decretado desde a fundação do mundo. A eleição, segundo a visão arminiana, ela fere alguns princípios bíblicos. O primeiro princípio que ela fere é exatamente o que a gente já conversou aqui. Ela fere a crença da depravação total. Por quê? Porque se um homem é incapaz de agradar a Deus, de atender o chamado de Deus, então o que é que essa crença ensina? Ensina que o homem
ele, por si mesmo, ele pode atender ao chamado de Deus. Ou seja, esse homem que a Bíblia ensina que é depravado, que é pecador, agora ele tem alguma coisa de bom, porque ele conseguiu atender o chamado de Deus. Agora você observe, de um lado, dois personagens, João e José. Deus fala com os dois, eles ouvem, vamos dizer, uma pregação, e João consegue atender ao chamado de Deus, porque João, segundo a visão arminiana, era um eleito porque Deus viu no futuro que João iria aceitar Deus. E José não, José, ele ouviu, mas ele não aceitou. Mas João aceitou segundo a sua fé, que a visão arminiana ensina. Segundo a sua crença, não foi Deus quem escolheu ele que escolheu a Deus. Então, se ele escolheu a Deus, por certo ele tem algo melhor do que José. Por certo, ele tem algo que José não tinha. E outra coisa, a Bíblia ensina que a salvação é graça, e graça é favor imerecido. Se Deus escolhe pessoas segundo as suas atitudes, no caso, a atitude de decidir por Deus, João escolheu Deus. Então Deus elegeu João como um eleito. Então a graça, ela deixou de ser graça, porque agora passou a ser um ato meritório. Porque a salvação veio porque João conseguiu atender o chamado de Deus e José não conseguiu. Logo deixou de ser de graça, mas foi uma recompensa pela atitude que João teve de aceitar a Deus. Então note a que ponto chegamos, meus senhores, meus queridos. A ponto de a salvação, que é um dom gratuito de Deus, ser agora uma recompensa, porque um homem por si mesmo conseguiu responder ao chamado de Deus. Agora observe que em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8, diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, isso é Bíblia. Não é Silvestre que está aqui inventando nada, não. Todos nós somos pecadores e estamos na carne. Aqui diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode ser sujeito a Deus. Como eu vou poder obedecer a Deus, ao chamado de Deus, se eu sou um pecador, se eu vivo em pecado? Como eu posso escolher obedecer a Deus se eu estou destituído da glória de Deus? Se eu estou morto? Não tem como, meu querido. A não ser que Deus, de forma soberana, Ele entre no nosso coração, restaure a nossa vida, e a partir dali nós temos um processo de santificação, um processo de um novo nascimento. Por quê? Porque não fui eu que fui até Deus. Porque mesmo que eu quisesse, eu não podia. Porque Deus é santo. Eu sou pecador, não tem como eu ouvir a voz de Deus. Mas Ele veio, tirou a venda dos meus olhos, abriu os meus ouvidos espirituais e disse: você é meu. E a partir daquele momento eu comecei a entender. A partir daquele momento você passou a entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Antes você não entendia. Vê como é importante a gente crer de uma maneira correta. Uma segunda coisa é que essa visão
faz, além de acabar com a crença da depravação total, que nós somos pecadores, ela tira a independência de Deus. Ou seja, o próprio Deus, para poder salvar, ele fica dependente das ações humanas. Ou seja, Deus disse assim, vamos imaginar Deus e disse, eu vou agora ver quem vai crer em mim. Aí Deus vai lá no futuro e olha quem vai crer nele. Aí quem crer nele, ele diz, agora esse aqui é um eleito. Vou pôr o nome dele no livro da vida, porque eu vi que ele vai crer em mim. Como se o destino, como se o futuro fosse, acontecesse fora do controle de Deus. Como se as ações do homem acontecessem fora do controle de Deus. Que Deus é esse que decreta todas as coisas, mas no entanto, ele para poder saber se o homem vai decidir por ele ou não, ele tem que ir até o futuro para saber. Não é o Deus da Bíblia. Querido, salvação, fé, graça, não pode nada disso vir do homem, porque do homem não vem nada de bom, do homem só vem maldade. Tudo isso, a graça de ser salvo, a salvação, a fé, tudo isso vem de Deus. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você vê, vocês são salvos, ou seja, coloca numa caixa salvação. Pela graça, coloca graça numa caixa. Por meio da fé, coloca a fé numa caixa. Aí ele diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Querido, a Bíblia diz isso, é dom de Deus. O homem só pode crer em Deus se Deus revelar espiritualmente a ele. Jesus só passa a ser Senhor de nossa vida quando o Espírito Santo nos revela Jesus. Por mim mesmo eu não ia conseguir ir até Deus. Aliás, eu me recordo aqui um momento que Jesus pergunta, que dizes à multidão quem eu sou? Aí disseram as respostas. Um diz que tu és um dos profetas, e outros dizem que tu és Elias. E Jesus pergunta a Pedro, e tu, Pedro Bar-Jonas, que dizes quem eu sou? E ele diz, tu és o Senhor, tu és o Cristo. E aí Jesus diz, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Ou seja, foi Deus. A revelação de que Cristo é Senhor de nossa vida é dado pelo Espírito Santo. Então este homem é iluminado pela graça de Deus. Os seus olhos são abertos, os seus ouvidos são abertos, a sua mente é aberta para entender, para compreender tudo que vem de Deus. Não há mérito nenhum no homem. Ou seja, Deus passa a governar de forma soberana a vida do homem. O destino do homem está nas mãos de Deus, não está em nossas mãos. Meu querido, eu pergunto a você, você sabe se amanhã você vai estar vivo? Então, como a gente que não sabemos nem se vamos amanhecer amanhã, se saímos daqui para comprar um pão numa padaria, se daqui para lá não vai acontecer alguma coisa, se eu e você não enxergamos um passo adiante, como temos autoridade, poder ou algo de bom para decidir um destino para a vida eterna? Não tem como, meu querido. Eu não consigo, de forma precisa, decidir as coisas aqui que eu vejo, as coisas terrenas, como eu vou ter capacidade espiritual para decidir as coisas eternas. Não tem como, a não ser, novamente digo, que o Espírito venha e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa doutrina arminiana da presciência de Deus, em que Deus tem que ir no futuro para ver quem crê nele,
e assim eleger, ela nega que nós somos pecadores e que não podemos ir até Deus por nossas forças ou por nossas decisões próprias. Não podemos ir até Deus, mas essa doutrina diz, pode, o homem pode decidir, o homem tem livre-arbítrio, ele pode decidir quando Deus chama, o homem pode decidir seu destino, pode coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Jesus foi enfático lá na cruz do Calvário, que ele disse que ninguém pode ir até ele se do céu Deus não trouxer. Se do céu Deus não pegar e levar até Cristo. Se Deus não agir por nós, de maneira nenhuma eu poderia ir até Deus. Essa doutrina também fere o decreto eterno de Deus. Logo, se nós cremos que Deus decreta todas as coisas, mas, no entanto, para poder Deus eleger segundo essa doutrina, Deus precisa ir no futuro, inquirir o futuro, né, para saber quem vai crer nele. Ou seja, ou Deus decretou todas as coisas, ou ele não decretou. Se a decisão humana Deus não sabe, ele tem que ir no futuro para saber, então Deus não decretou todas as coisas. Logo, se Deus não decretou todas as coisas, né, não existe soberania nem domínio de Deus. Porque se Deus decretou os fins, pode ter certeza que os meios também são controlados, decretados por Ele. Agora, querido, veja o que diz em Isaías 46, 9 ao 10. Como é forte isso, presta atenção. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Meus queridos, olha que versículo forte, poderoso. Deus dizendo, eu vou fazer toda a minha vontade. O meu conselho é firme. O meu conselho é firme. Eu vou fazer toda a minha vontade. Então, observe que quando Deus quer salvar, ninguém pode impedir isto. Ninguém pode impedir. Quando Deus quer tirar um homem do lamaçal do pecado, ninguém pode impedir. Não existe livre-arbítrio hoje, meu querido. O que existe é livre agência. Eu decido, como eu já falei aqui, entre uma coisa e outra, mas eu sou incapaz de decidir por Deus. Deus decretou todas as coisas. Veja 1 Pedro 2,8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, pessoas tropeçaram na palavra, foram desobedientes. Mas aí no final ele diz, para o que também foram destinados. O nosso destino era morte. O nosso destino era inferno. Se eu tropeçar na palavra, meu destino é inferno. A não ser que Deus intervenha de forma soberana e mude a minha história. A não ser que Deus venha e nos eleja e toque nossa vida de forma soberana. Quem são os eleitos? Não sei, mas Deus sabe quem são. Veja o texto de Judas, o texto clássico de Judas. Quando os apóstolos vão ali fazer a votação, e aí Pedro ele falando, ele diz, para tomar o lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, Judas tinha um lugar destinado para ele, decretado para ele. Judas tinha um lugar. Querido, eu e você, aprendam isso. Eu e você temos um destino já traçado por Deus. Agora, qual é esse destino? Só Ele sabe. Se você é uma pessoa que Deus tocou o teu coração, você sabe disso. Você sabe. No íntimo do teu ser, você sabe.
porque você passa a ser grato, a ser humilde, porque você olha para você e não vê nada que preste, e aí você olha para Deus e diz: obrigado, Deus. Obrigado porque eu não tenho nada de bom, sou pecador horrível, depravado, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. Veja, queridos, o que diz em Atos capítulo 13, versículo 48. Deus decretando pessoas para a vida eterna. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos haviam sido destinados à vida eterna. Veja que existem pessoas que foram destinadas à vida eterna. Jesus, ele não morreu simplesmente há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E como pode ser isso? Jesus ser morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque desde a fundação do mundo, de uma só vez, Deus decretou todas as coisas. Deus não vive decretando as coisas hoje não, meu querido. Nada pega Deus de surpresa. O que acontece hoje no mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, Deus não fica ali: eita, vou mudar isso, vou fazer isso, aquilo. Tudo que está acontecendo para nós de forma sucessiva, sequencial, né? Para Deus, Ele já decretou todas as coisas. Para nós existe passado, presente, futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Passado, presente e futuro, para Ele é a mesma coisa. É como a Bíblia diz: 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos. Olha que coisa bonita que eu encontrei. Você que gosta de anotar. Assim é que a presciência de Deus baseia-se em seu decreto. Logo, Deus conhece todas as coisas, não porque Ele inquire o futuro, mas sim porque Ele decretou o futuro. Olha que diferença. Deus conhece o futuro não porque Ele vai no futuro para pesquisar o futuro e ver quem crê nele ou deixa de crer. Deus conhece o futuro porque Ele decretou o futuro. Deus conhece o fim de todas as coisas porque Ele não só decretou o fim de todas as coisas, mas Ele decretou os meios. Queridos, se o curso dos eventos futuros é pré-sabido, a história seguirá um curso que é tão definitivo, mas tão definitivo e tão certo, quanto uma locomotiva se desloca pelos trilhos entre uma cidade e outra. A precisão do fim é a mesma precisão dos meios. Querido, Deus decretou os fins e os meios. Deus decretou todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Deus sabe tudo, porque Ele decretou todas as coisas. Silvestre, por que Deus escolhe uns e outros não? Querido, esse é um grande mistério, porque nós aprendemos que todos somos iguais perante Deus, pecadores destinados à morte. Agora, por que Deus escolhe uns e outros não? Ninguém sabe. E isso torna Deus um Deus amoroso de forma grandiosa. Sabe por quê? Porque todos nós estamos destinados à morte, mas, no entanto, Ele, de forma soberana, Ele escolhe alguns. Isto é um amor incondicional. Por que Ele me escolheu? Por que Ele te escolheu? Só posso dizer o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. É Deus quem faz. É Deus quem decide. Aliás, em Romanos capítulo 9, a Bíblia diz, Paulo dizendo: quem és tu, ó homem, para se queixar contra Deus? Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele tem direito de fazer o que Ele quer.
Se ele quer fazer vaso de honra, ele faz. Se ele quer fazer o vaso de desonra, ele faz. Querido, se eu tenho um quadro, eu pinto um quadro, o quadro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu posso pegar o quadro e jogar no lixo, posso pegar o quadro e jogar, dar para alguém, fazer o que eu quiser, quebrar o quadro, ou posso pegar esse quadro e colocar no lugar de honra na minha casa. Ninguém tem nada a ver com isso, é meu. Você acha que você pertence a você mesmo? Como? Se você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você pensa que você é dono do seu nariz? Como? Se você não sabe o teu destino, se você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos, alguns segundos. Que dominação é essa minha e sua, que não sabemos um passo à frente do nosso nariz? Querido, todos os seres humanos, todos os animais, todo o mundo, o cosmos, todas as coisas foram criadas por Deus e, portanto, pertence a Ele. E, portanto, Ele faz das coisas, das suas criaturas, de qualquer coisa, o que Ele quiser, porque Ele é soberano. A eleição, ela nunca é ligada a atos de pessoas. Nunca é ligado ao que uma pessoa vai fazer. A eleição é sempre ligada a pessoas, diretamente a pessoas. Deus escolhe pessoas. Deus não escolhe pessoas porque ela teve um ato bom ou porque ela decidiu por Ele. Deus escolhe pessoas porque Ele decidiu de forma soberana fazer isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você vê, porque o que dantes conheceu, ou seja, está falando de pessoas, que Deus conheceu pessoas, Deus já conhecia as pessoas e Deus foi lá e predestinou essas pessoas. Deus conheceu, não foi os atos dessas pessoas, porque ninguém tem nada de bom, mas Deus, de forma soberana, Ele olhou para pessoas e escolheu. Romanos capítulo 11, versículo 2 diz: Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Novamente, a mesma coisa. Novamente, Deus conhece aqueles que são dele. E Ele chama, no devido tempo Ele chama. Por isso que nós temos que pregar. Muita gente diz assim: então se eu sou eleito, eu não preciso. Se existem os eleitos, não preciso pregar, porque os eleitos vão para Deus. Não, é um pensamento errado. Aí é que eu devo pregar mais ainda, pregar a palavra de Deus, para que os eleitos ouçam e venham. Para que os eleitos escutem a voz de Deus e como uma ovelha que ouve a voz do seu pastor, ele vai seguir o seu pastor, que é Jesus de Nazaré. Aí é que eu tenho que pregar mesmo. A presciência de Deus não é a causa ativa da salvação, e sim o seu decreto. Querido, a presciência de Deus não é a causa ativa. O homem não é salvo porque Deus, de forma presciente, viu o homem que o homem ia ser salvo. O homem é salvo porque Deus decretou desde a fundação do mundo. O decreto eterno de Deus. A presciência, Deus é presciente sim, porque Ele sabe todas as coisas que vão acontecer no futuro. Por que Ele sabe? Porque Ele decretou todas as coisas. Mas eu gostaria que você também lesse Hebreus capítulo 12, versículo 12, que diz: fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Essa palavra autor e consumador da fé nos dá uma revelação tremenda de que o autor da fé é Jesus. E o consumador da fé, quem é? É o homem? Não, é Jesus também. Ou seja, dá uma ideia de manutenção da fé. A fé vem de Deus, e essa fé que vem de Deus, Ele mantém essa fé. Deus, ele de forma soberana, ele faz a manutenção dessa fé até consumar essa fé.
Jesus é o autor da fé e o consumador da fé. Meu querido, se a fé que Deus nos dá dependesse de nós, a gente logo ia cair, porque somos pecadores. Mas Ele nos dá a fé e Ele começa a habitar dentro de nós, passa a habitar dentro de mim e de você, e Ele passa a manter essa fé. É o que a gente chama de graça perseverante. Aqueles que Deus deu a fé, esses vão chegar até o fim. Não porque o homem tem nada de bom, mas é porque o próprio Deus mantém, ele consegue manter, fazer a manutenção dessa fé, crescer, fazer com que o homem cresça na fé, até chegar ao seu destino, ao seu alvo, que é o céu. Se fosse verdade que Deus elegeu alguns para serem salvos, por que no devido tempo eles creriam? Isso tornaria o ato de crer um ato meritório. E nesse caso, o pecador salvo teria motivo para gloriar-se, o que as Escrituras negam enfaticamente. Ou seja, aquilo que eu já falei também. Se eu decidir por Deus, por minha própria decisão, e assim Deus viu que eu escolhi a Ele, aí Deus então me salvou porque eu decidi por Ele. Então a salvação não é mais graça, ela passa a ser um ato meritório, um ato recompensador, quando a graça é favor imerecido. Você vê que essa doutrina quebra essa crença de que a salvação é uma graça de Deus, um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Alguém pode perguntar o seguinte: sendo Deus dominador de todas as ações dos homens, ou seja, Deus decretou todas as coisas, os meios e também os fins. Deus é preciso nas suas determinações, como nós vimos em Isaías. O seu conselho não pode ser impedido. E se Deus decretou todas as coisas, talvez alguém pode perguntar: não seria Deus o autor do mal e do pecado? Já que se Ele decretou os fins, Ele também decretou os meios. Eu quero dizer, meu querido, a Bíblia fala que Deus não faz mal a ninguém. A Bíblia diz que nele não há trevas. Agora, se Deus decretou todas as coisas, isso é uma verdade. Existem coisas boas e coisas ruins no mundo, nas ações do homem, sim. E Deus decretou todas as coisas? Decretou todas as coisas. E como é que é isso? Não sei. A Bíblia fala de verdades que o homem não consegue entender. Sabe, a Bíblia diz que Deus decretou todas as coisas. Ponto final. É uma verdade. E a Bíblia diz que nos meios do decreto de Deus existem coisas boas e coisas ruins. Também é uma verdade. Mas parece ser duas verdades opostas. Deus decretou o mal porque Deus decretou os fins e os meios. Mas Deus faz o mal? A Bíblia diz que não. E como pode então Deus decretar todas as coisas sem decretar o mal? Na teologia a gente chama de antinomia. O que é antinomia? São duas verdades que contém na Bíblia, porém essas verdades são conflitantes, opostas. Como entender isso? Não se entende isso. A nossa mente finita não consegue entender essas coisas. Deus elege pessoas e, no entanto, soberanamente Deus elege pessoas para estar perto dele, e tem pessoas que vão, infelizmente, são destinadas para o inferno. Mas se a pessoa é destinada para o inferno, a pergunta é: essa pessoa tem culpa? Porque foi Deus que decretou todas as coisas. Tem culpa ou não? A Bíblia diz que é culpado.
Aqueles que mataram a Jesus, todos eles foram culpados. Mas quem entregou Jesus nas mãos dos fariseus, das autoridades para ser morto? Foi o diabo? Não. Foi Deus. E como pode? Se Deus fez isso, como pode ser o homem responsável por suas ações? Não sabemos. É uma antinomia. A verdade é que Deus faz isso de tal forma que o homem continua sendo culpado. Meu querido, a prova é tanto. Você sabe quando você faz algo de errado e você se sente culpado. Sabe ou não sabe? Sabe. Isso está em nós. O homem é responsável por seus atos. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Por fim, Deus, soberanamente, Ele olhou do alto dos céus, na sua eternidade, resolveu olhar para algumas pessoas e decidiu salvar. E isso não faz ninguém melhor que outro. Muito pelo contrário. Aquele que se sente chamado por Deus, eleito por Deus, ele deve ainda mais se humilhar, porque ele olha para si e vê que não tinha nada que prestasse nele, mas mesmo assim, o Deus amoroso, Criador, poderoso, escolheu este homem e trouxe para perto de si, abriu seus olhos, abriu seus ouvidos, a sua mente para entender aquilo que vem dele. Tem como esse homem ficar pomposo, orgulhoso? Não tem. O verdadeiro eleito, ele considera as pessoas superiores a si mesmo, porque ele sabe que ele não é nada. Ele só está com Deus porque Deus quis. Ele só vai até Deus porque Deus chamou e convenceu. Ele só consegue orar porque o Espírito Santo o impulsiona a orar. Ele só consegue até mesmo ir para a igreja porque o Espírito Santo impulsiona a ele ir para a igreja. Por nós mesmos não podemos decidir por Deus, atender o chamado de Deus. Deus não vier nos convencer, nos restaurar, nos dar um novo nascimento, fazer crescer a nossa fé, fazer a manutenção da nossa fé, nos destinar até chegar à vida eterna. Querido, que Deus te abençoe poderosamente e que esse Deus soberano convença mais e mais o teu coração, para que você, de forma firme e forte, creia que Ele te chama pelo nome. Esse Deus poderoso em obras e palavras, Ele quer você que é ovelha dele. Esse Deus te chama. Seja firme, renuncie tudo e venha para os braços do Senhor. Um forte abraço e que Deus te abençoe.